Todos os meus irmãos e irmãs das igrejas da Almada, Paivas e Corroios. É um privilégio estar aqui convosco nesta noite de sábado, já passou o pôr do sol. E hoje vamos falar de um dos capítulos mais importantes do livro Grande Conflito. Como já foi dito, é o capítulo Conflito Iminente. Eu, como tenho por hábito, vou fazer um pequeno sumário, um resumo daquilo que nós vamos analisar hoje por ordem. Então, vamos começar por ver o antinomismo e o sábado. O antinomismo é uma estratégia teológica de quadrantes cada vez maiores do protestantismo e do evangelicalismo, que defendem que a lei de Deus foi abolida e que, portanto, nós não temos a obrigação de seguir e adotar e pôr em prática a lei divina desde 20. Vamos ver então a relação do antinomismo com o sábado. O ataque de Satanás à lei de Deus, a batalha pela lei de Deus e as razões subjacentes à prática e à adoção do antinomismo. Depois vamos ver a imposição do domingo e a influência do espiritualismo. Vamos começar por ver o engano espiritualista, a aliança entre romanismo, espiritualismo e protestantismo e a sua estratégia para o tempo do fim. E também veremos um pouco sobre as catástrofes vindouras e a acusação que será feita por causa dessas catástrofes aos sabatistas, aos adventistas do sétimo dia. E depois de fazer isto, termos analisado os textos de Ellen White sobre este capítulo, o conflito iminente, eu vou aprofundar 3 aspectos contemporâneos que estão perdidos, profetizados e que estão a acontecer ao nosso redor hoje. Vamos ver então a história do antinomismo para percebermos as suas raízes, a sua intenção e porque é que este antinomismo é usado atualmente por muitos teólogos, sobretudo evangélicos, para contrariar a doutrina do sábado e da lei de Deus. Vamos ver também o caminho para a lei dominical. Analisaremos a relação entre Roma e o domingo, veremos a Europa, os Estados Unidos e o domingo, e depois o domingo em países não cristãos. E finalmente terminaremos com o espiritualismo. Iremos ver a origem do espiritualismo moderno. Analisaremos brevemente as 3 igrejas espiritualistas dos Estados Unidos da América e o seu papel importante no tempo do fim. E por último acabaremos por ver o espiritualismo codificado por Allan Kardec, que é o tipo de espiritualismo que existe com mais poder e implantação na Europa e na América do Sul. Então vamos começar pelo princípio. E o princípio é o cenário escatológico. Como vimos no programa anterior, Ellen White traçou em 1888, data da primeira publicação do livro O Grande Conflito, as grandes linhas do cenário do tempo do fim que antecederia a segunda vinda de Cristo. Este cenário inclui os seguintes aspectos. E nós vimos já estes aspectos na semana passada, mas eu vou fazer um sumário. Então, quais são os aspectos deste cenário do tempo do fim? Primeiro, os Estados Unidos como hiperpotência mundial. Segundo, a ascensão geopolítica mundial do papado. Terceiro, a aliança Estados Unidos-Vaticano. Quarto, a ascensão da direita religiosa dominando o Partido Republicano nos Estados Unidos da América e ganhando assim o controle do governo americano. Nós podemos pensar apenas em Donald Trump e no seu apoio precisamente por esta direita religiosa norte-americana. Quinto, desenvolvimento do espiritualismo no mundo ocidental, através do movimento da Nova Era. E sexto, aproximação entre romanistas e protestantes no movimento ecuménico. Nós vimos todos estes aspectos do cenário final do tempo do fim na semana passada. E todos estes aspectos têm-se vindo a tornar uma realidade no mundo contemporâneo. Foram todos eles perdidos por Ellen White na sua primeira edição do Grande Conflito, em 1888. Estão a ver já há quanto tempo é que isto foi? Quando este cenário do tempo do fim estiver totalmente realizado, desencadear-se-á o conflito final entre as forças do bem e as hostes do mal. E este conflito final desenrolar-se-á em torno da lei de Deus. E por isso é que eu queria falar um pouco sobre aquilo que Ellen White tem a dizer sobre o antinomismo e a sua relação com o sábado. Então é assim,
Desde o início do grande conflito no céu, o objetivo de Satanás tem sido subverter a lei de Deus. Foi para isso que ele entrou em rebelião contra o Criador. E embora tivesse sido expulso do céu, continua essa mesma luta aqui na terra. Enganar os homens e as mulheres, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que tem procurado atingir Satanás com perseverança. Quer seja isto alcançado pondo de parte toda a lei de Deus, quer rejeitando apenas um só dos seus preceitos ou mandamentos, o resultado será finalmente o mesmo. Aquele que tropeçar num só ponto manifesta desprezo por toda a lei. A sua influência e o seu exemplo estão do lado da transgressão e torna-se culpado de todos os mandamentos. Quem nos diz isto é Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 10. O último grande conflito entre a verdade e o erro não será senão a luta final do grande conflito entre Deus e Satanás, que gira precisamente à volta da lei de Deus. É nesta batalha que estamos prestes a entrar. Uma luta entre as leis dos homens e a lei de Deus, entre a religião de fábulas e tradições e a religião da Bíblia. Muitos pastores estão a ensinar o seu povo, e muitos padres também, e também muitos professores de teologia estão a educar os seus alunos, dizendo que a lei de Deus foi mudada ou abrogada, pelo que aqueles que defendem a sua validade, ou seja, os adventistas do sétimo dia, só merecem desprezo. Mas ao pisarem sobre a lei de Deus, estes homens estão a negar a autoridade do legislador divino. Na verdade, não há nenhum erro aceito pelo mundo cristão que fira mais audaciosamente a autoridade do céu, nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão, nenhum é mais pernicioso nos seus resultados do que a doutrina moderna, que tão rapidamente ganha terreno, de que a lei de Deus já não está em vigor para os homens. Cada nação tem as suas leis, que impõem respeito e obediência. Nenhum governo nesta terra poderia existir sem leis. E será possível conceber a ideia de que o Criador dos céus e da terra não tenha nenhuma lei para governar os seres inteligentes e morais que ele criou? Quando os padrões da justiça são colocados de parte, o caminho é aberto para Satanás estabelecer o seu poder na terra. Na verdade, a doutrina de que os homens são libertos dos requisitos da lei divina já começou a produzir os seus frutos, enfraquecendo a força da obrigação moral e abrindo as comportas da iniquidade no mundo. Se nós hoje vemos a violência por toda a parte do mundo, nomeadamente no mundo ocidental e nas grandes cidades, a violência, a imoralidade, as atrocidades que são cometidas a cada dia, isso em grande parte se deve ao abandono da autoridade da lei de Deus, da lei moral, que impõe a força da obrigação no comportamento humano. Mas ao serem apresentadas ao mundo as reivindicações do quarto mandamento da lei de Deus, ou seja, o mandamento sobre o sábado, o mundo cristão desobediente procura uma escapatória. Como modo de se livrarem de um dever que não querem cumprir, muitos pastores e padres declaram que a lei de Deus já não vigora para o cristão. Assim, eles descartam conjuntamente a lei e o sábado em geral. À medida que a obra da reforma do sábado se estende, esta rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento acabará por se tornar quase universal. É para este horizonte que nós caminhamos atualmente. Mas então, que dizer da imposição do domingo e da influência do espiritualismo neste conflito iminente que estamos prestes a viver? Eu até diria que nós já estamos, em parte, a viver. A mesma classe de mestres religiosos que defende o antinomismo, ou seja, a alegação de que a lei de Deus já não está em vigor, alega que a corrupção moral do mundo se deve à profanação e ao desrespeito pelo sábado cristão, isto é, o domingo, e que a imposição da obrigação de se observar o domingo melhoraria muito o aspecto moral da sociedade.
Outro erro que Satanás usará para preparar o mundo para a última batalha será a doutrina espiritualista, de que já falámos em 2 programas anteriores nesta série de programas sobre o grande conflito. Esta doutrina está assente na crença não bíblica da imortalidade da alma. Pelo que todos os cristãos que aceitam esta crença da imortalidade da alma estão em risco de se tornarem presas dos enganos espiritualistas. Ou seja, para qualquer cristão, mesmo que ele não seja espiritualista e não pratique qualquer prática promovida pelo espiritismo, esse cristão está mais sujeito, mais disposto a aceitar as doutrinas espiritualistas porque acredita erroneamente na doutrina da imortalidade da alma, pensando que essa doutrina tem apoio bíblico, quando na verdade não tem qualquer apoio bíblico, nem no Novo nem no Antigo Testamento. Portanto, através dos 2 grandes erros, que são a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo nas suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritualismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as suas mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritualismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, os Estados Unidos da América seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritualismo tem um poder maior para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido à nova ordem de coisas. Ele aparecerá com o aspecto de anjo de luz e, através da ação do espiritualismo, operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados. Efetuar-se-ão muitas e inegáveis maravilhas. Isto já está a acontecer hoje. E como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, a sua obra será aceita como sendo uma manifestação do poder divino. Ora, os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira Igreja, serão facilmente enganados por este poder, operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, também serão iludidos. Católicos, protestantes e mundanos, juntos, aceitarão a forma de piedade destituída da sua eficácia e virão nesta aliança um grande movimento para a conversão de todo o mundo. Entretanto, diz-nos Ellen White que aumentarão na Terra as catástrofes naturais e ambientais. Ora, meus irmãos, nós podemos só ver, basta-nos abrir a televisão num qualquer dia da semana para vermos que essas catástrofes naturais e ambientais estão a acontecer neste exato momento a toda a nossa volta, ao nosso redor, no nosso país, fora da Europa, em todo o mundo. E essas catástrofes irão criar o cenário e o ambiente propício para que haja a implantação do domingo como Dia Mundial de Adoração a Deus. Porquê? Porque Satanás persuadirá os homens, que são servos de Deus, fiéis ao seu sábado, ou melhor dizendo, Satanás irá persuadir todos os seres humanos deste planeta que são os servos de Deus fiéis ao seu sábado, que são a causa destes males ambientais e destas catástrofes ambientais. Dir-se-á que os homens estão a ofender Deus pela violação do domingo e que este pecado trouxe as calamidades naturais, as quais cessarão apenas quando a observância do domingo for estritamente imposta por lei. Dir-se-á também que os sabatistas, os guardadores do sábado, que respeitam o domingo, são os perturbadores da humanidade, impedindo que esta goze do favor divino e da prosperidade. Portanto, usando o argumento de que os males ambientais e as catástrofes ambientais são causadas por causa do desrespeito do domingo e por causa de haver homens e mulheres que se apegam ao sábado bíblico, será por isso
essa será uma das razões que levará à implementação do domingo como Dia Mundial da Observância Divina. Além disso, o poder de operar milagres manifestados pelo espiritualismo exercerá a sua influência contra os sabatistas, os guardadores do sábado. Comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer do erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis dos países que impõem o domingo devem ser obedecidas como as leis de Deus. Os espíritos lamentarão a grande impiedade do mundo, apoiando o testemunho dos mestres religiosos de que o estado de degradação moral se deve à profanação do domingo. Será grande então a indignação da humanidade contra os guardadores do sábado. Os guardadores do sábado serão denunciados como inimigos da lei civil, como perversores da moral, como agentes da anarquia e da corrupção moral, sendo considerados os responsáveis pelas catástrofes ambientais que estão a cair sobre a Terra. Serão acusados de deslealdade para com o governo do seu país. Nas câmaras legislativas e nos tribunais serão falsamente apresentados e serão condenados. Rejeitando as igrejas protestantes os argumentos claros a favor do sábado e da lei de Deus, elas quererão silenciar definitivamente os sabatistas e nisto unir-se-ão à Igreja Católica Apostólica Romana em todo o mundo. Ellen White diz-nos, a terminar este capítulo sobre o conflito iminente, que os dignitários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes da sociedade a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está a destruir o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, para conseguirem o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência deixará de ser respeitada. No conflito que está prestes a desencadear-se, veremos cumpridas as palavras do profeta em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, em que ele diz: o dragão, ou seja, Satanás, irou-se contra a mulher, ou seja, a verdadeira Igreja de Deus, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós sabemos que no tempo do fim, o resto da semente da verdadeira Igreja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos eles, inclusive ao quarto, e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito de Profecia, como diz Apocalipse 19:10, todos esses homens e mulheres fiéis a Deus serão perseguidos. Mas agora eu queria entrar num outro momento deste programa, um momento de confirmação. Ou seja, até que ponto os traços gerais deste conflito iminente foram descritos por Ellen White neste capítulo, o conflito iminente do livro O Grande Conflito, já são visíveis no mundo ao nosso redor hoje. Até que ponto? Então vamos analisar brevemente como está a história do antinomismo. Vamos ver o que é isso com toda a claridade. Depois vamos ver o caminho para o decreto dominical em todo o mundo. Veremos quais são os movimentos a favor do domingo na Europa, nos Estados Unidos e no resto do mundo. E depois iremos estudar o aumento exponencial da influência do espiritualismo no mundo. Todos estes são traços que eu acabei de vos referir, que são descritos por Ellen White neste capítulo, o conflito iminente, como traços importantes nesse grande conflito que acontecerá na fase final da história deste planeta. Então comecemos pelo antinomismo. O termo antinomismo foi inventado por Martinho Lutero durante a Reforma para criticar severamente aqueles que, em nome da salvação apenas pela fé,
punham de parte a obrigação de se observar a lei moral de Deus. Teólogos reformadores antinomistas, como Ioannes Agrícola, defenderam a liberdade do cristão face à lei moral, ou seja, que o cristão já não tinha a obrigação de guardar a lei de Deus. Lutero escreveu a obra Contra os Antinomistas em 1539, precisamente para responder a estes teólogos e contrariar a sua tese contrária à lei de Deus. Nesta obra, Lutero defendia a validade dos 10 mandamentos para o cristão reformado. Philip Melanchthon, o mais destacado teólogo da Reforma a seguir a Lutero, escreveu também alguns livros contra as teses antinomistas de Ioannes Agrícola. Ao longo do século XVI e do século XVII, foram sendo avançadas teses antinomistas por alguns teólogos protestantes, tendo estes, no entanto, uma posição minoritária na Igreja Protestante. No século XVIII, o antinomismo foi também fortemente criticado por John Wesley, o fundador do metodismo. Esta é a posição ortodoxa do metodismo, a rejeição do antinomismo e a defesa de que a lei de Deus está em vigor. O famoso comentador Adam Clarke, da Igreja Metodista, escreveu o seguinte, eu vou citar: o Evangelho proclama a liberdade da lei cerimonial, mas liga-nos de modo ainda mais estrito à lei moral. Ser libertado da lei cerimonial é a liberdade do Evangelho. Pretender-se que estamos livres da lei moral é antinomismo. Fim de citação. Desde o século XIX, o antinomismo, esta rejeição da obrigação de se observar a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, tem ganho cada vez mais adeptos entre os evangélicos e os protestantes. E isto deve-se em boa parte ao facto de os adventistas do sétimo dia defenderem a validade da lei moral de Deus, nomeadamente o seu quarto mandamento sobre o sábado. Assim como estratégia na polémica contra os adventistas e como modo de evadir a obrigação clara da observância do sábado, o antinomismo tem florescido nas várias denominações evangélicas e protestantes, exatamente como Ellen White previu em 1888, no seu livro O Grande Conflito, no capítulo O Conflito Iminente. Na verdade, é muito fácil de ver isto, irmãos e irmãs. Se nós perguntarmos a um protestante ou a um evangélico se ele acha que a lei de Deus está em vigor, é muito provável que a maioria dessas pessoas diga que não, que a lei foi anulada pela morte de Jesus na cruz. Portanto, o antinomismo está cada vez mais espalhado entre as hostes do protestantismo e do evangelicalismo, e isso é um sinal claro que está a ser cumprida a profecia apresentada por Ellen White no Grande Conflito. Outra profecia que está a se cumprir tem a ver com a relação entre Roma e a imposição do domingo em todo o mundo. E veremos agora o caminho para a lei dominical. A lei dominical é a lei que Ellen White disse que irá ser inicialmente aprovada como lei federal nos Estados Unidos da América, mas depois se estenderá a todo o mundo, sendo imposta a observância do domingo a todos os seres humanos. Ora bem, o caminho para a lei dominical tem alguns marcos recentes e eu vou indicar alguns desses marcos. Por exemplo, em 1 de maio de 1991, João Paulo II ordenou a publicação da encíclica Centésimos Annus, sobre o 100º ano da encíclica Rerum Novarum. Nesta encíclica, o Papa João Paulo II pede o reconhecimento do domingo como dia de descanso e de adoração dos trabalhadores pelos governos dos países que compõem a Sociedade das Nações. Ou seja, ele apela a que haja a defesa do domingo por lei em todos os países. Em 17 de julho de 1998, foi publicada a Carta Apostólica Dies Domini, Dia do Senhor. Das suas 87 secções, eu destaco as seguintes. A secção 62 diz assim:
Assim, se é verdade para o cristão decaíram as modalidades do sábado judaico, porque superadas pelo cumprimento dominical, ele deverá lembrar-se que permanecem válidos os motivos de base que obrigam à santificação do dia do Senhor, fixados pela solenidade do Decálogo, mas que hão de ser interpretados à luz da teologia e da espiritualidade do domingo. Ou seja, o que o Papa está a dizer é que o Decálogo foi mudado, mas o seu princípio de observância de um dia continua em vigor e esse dia deve ser o domingo e já não o sábado. Na secção 66 da Epístola da Carta Apostólica Dies Domini, o Papa diz ainda o seguinte: nesta linha, o meu venerado predecessor, Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, apontava o descanso festivo como um direito do trabalhador que o Estado deve garantir. Portanto, o que ele está a dizer é que os Estados, nomeadamente os Estados cristãos, devem garantir por lei a observância do domingo. E na secção 67 da mesma Carta Apostólica Dies Domini, o Papa João Paulo II escreve: por isso, é natural que os cristãos se esforcem para que também nas suas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Ou seja, o que ele está a dizer é que os cristãos católicos devem pressionar os seus governos para eles emitirem leis que protejam a observância do domingo como dia de folga e dia de culto. Portanto, nós vemos que nesta carta apostólica importantíssima, Dies Domini, o dia do Senhor, o Papa João Paulo II faz uma apologia do domingo e da sua imposição por lei aos seres humanos dos países católicos, mas certamente dos outros também. Mas continuando neste caminho para a lei dominical, em 6 de janeiro de 2001 foi publicada a Carta Apostólica intitulada No Começo do Novo Milénio, que, entre outras diretivas, enfatizava a importância do domingo, e eu passo a citar, como um dia especial de fé, o dia do Senhor ressurreto e do dom do Espírito, a verdadeira Páscoa semanal. Fim de citação. Em 9 de setembro de 2007, ao celebrar a missa em Viena, o Papa Bento XVI disse claramente o seguinte: sem o domingo, nós não podemos viver. E ele fez todo o possível durante o seu pontificado para levar ao destaque a observância do domingo. Mas e o Papa Francisco, o que é que ele tem feito? Em abril de 2014, o Papa Francisco disse que a observância do domingo deve ser repurada em concordância com a encíclica Dies Domini, emitida por João Paulo II. É preciso lembrar que neste documento João Paulo II escrevia que os cristãos deverão naturalmente se esforçar para assegurarem que a legislação civil respeite o seu dever de guardar santo o domingo. Agora, não é apenas entre a Igreja Católica e a nível das cúpulas da Igreja Católica que a observância do domingo está a ser promovida como uma obrigação para os cristãos e para os cidadãos de todo o mundo cristão. Veremos então quais são os passos que estão a ser dados na Europa, nos Estados Unidos, a propósito da observância do domingo. Na Europa, o movimento em favor de uma lei dominical tem-se fortalecido consideravelmente. De facto, foi criada na Europa a Aliança Europeia pelo Domingo, intitulada em inglês European Sunday Alliance. O seu objetivo é promover ao nível das instituições da União Europeia a aprovação de legislação no sentido de estabelecer o domingo como dia de repouso obrigatório em toda a União Europeia, ou inscrever uma norma nesse sentido na diretiva sobre o tempo de trabalho. Esta Aliança Europeia pelo Domingo é formada por sindicatos, associações e partidos de inspiração cristã, tanto protestantes como católicos, mas não só.
Recentemente, igrejas, sindicatos e partidos democratas cristãos têm se empenhado em países como a Alemanha, a Itália, a Hungria ou a Polónia para alcançarem uma proteção legal para o repouso ao domingo. Na verdade, estão a desenvolver-se movimentos em toda a Europa para a implementação de uma lei dominical. Por exemplo, em abril de 2014, a Confederação Europeia dos Sindicatos do Comércio defendeu a criação de uma legislação europeia que defenda o direito dos trabalhadores em repousarem ao domingo, dado que tal pausa contribui para a manutenção da saúde dos trabalhadores. Portanto, os argumentos da Aliança Europeia do Domingo, pelo domingo, defendem não só que o domingo deve ser preservado por lei e imposto por lei por causa da saúde, da promoção da saúde dos trabalhadores, mas também, dizem eles, por causa da proteção do ambiente, para que haja um dia na semana em que a terra descanse e em que o impacto ambiental seja menor, dado os problemas ambientais que estamos a viver atualmente. Isto é um movimento na Europa, na União Europeia, protagonizado pela Aliança Europeia pelo Domingo. Mas nos Estados Unidos também há um movimento semelhante. Nos Estados Unidos, a Aliança do Dia do Senhor, Lord's Day Alliance, tem vindo a empenhar-se cada vez mais, desde 2014, no sentido de levar os cidadãos americanos a se esforçarem por alcançarem a emissão de uma lei que salvaguarda o domingo como dia de repouso. É sabido que muitos estados que compõem os Estados Unidos da América têm leis dominicais que estão atualmente parcialmente inativas, mas aparentemente o objetivo da Aliança do Dia do Senhor é conseguir a aprovação de uma lei dominical federal. Ora, isto foi previsto por Ellen White como um dos sinais de que o grande conflito iminente irá começar com todo o seu impacto na vida dos seres humanos deste planeta. Mas e que dizer do domingo em dias não cristãos? Podemos perguntar-nos como serão criadas leis dominicais em países que não têm uma tradição cristã? Será possível, por exemplo, que uma tal lei seja aprovada em Israel? Pois bem, em setembro de 2015, foi submetida pelo deputado Inoon Magal no Parlamento do Estado de Israel uma proposta para fazer do domingo, juntamente com o sábado, um dia de repouso no país. E essa proposta foi aprovada. Portanto, os judeus, no seu Estado de Israel, deixaram de ter o fim de semana que era a sexta e o sábado e passaram a ter o fim de semana do sábado e do domingo sem trabalho. Isto é em Israel, meus irmãos. Se isto pode acontecer em Israel, o que diremos de outros países onde não há qualquer tradição de observância do sábado? Países como a Índia, ou como a China, ou como outros países do Médio Oriente, por exemplo. Certamente que nós estamos a ver aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, a progressão do movimento pela santificação do domingo e pela sua imposição através de leis estatais. E este é um sinal fundamental de que estamos já a viver no cenário final do tempo do fim. Por último, queria-vos falar do que se passa com o espiritualismo, porque Ellen White também diz que o seu aumento de influência em todo o mundo será um dos sinais do tempo do fim e do cenário final que antecederá a vinda de Jesus. Então, o espiritualismo moderno surgiu em 1848, em Hydesville, Nova York, no lar da família Fox. Duas adolescentes da família começaram a ouvir barulhos na casa de família, a verem os móveis serem movidos de um lado para o outro, invisivelmente, sem mãos humanas, a ouvirem barulhos na casa e outros fenómenos espiritualistas, e inventaram um método de comunicar com o suposto espírito.
através de pancadas na parede. A partir daqui foi desenvolvido todo o processo que levou à implementação do espiritualismo na América do Norte inicialmente e depois espalhado por todo o mundo. Existem atualmente 3 igrejas espiritualistas nos Estados Unidos da América. São elas a Associação Espiritualista Nacional de Igrejas, fundada em 1893, a Igreja Espiritual Progressista, fundada em 1907, a Aliança Espiritual Nacional dos Estados Unidos da América, fundada em 1913, e a Assembleia Geral Internacional dos Espiritualistas, fundada em 1986. São, portanto, 4 igrejas espiritualistas nos Estados Unidos. No conjunto, elas têm mais de 350 mil crentes, aproximando-se dos 500 mil crentes. Noutros lados do mundo, como na América do Sul e na Europa, nós temos o espiritualismo tal como foi codificado por Allan Kardec, considerado o espírita mais influente de todos os tempos. Este espiritualismo, ou espiritismo, está sediado em 35 países do mundo e agrupado no Conselho Espírita Internacional. Conta atualmente muitos milhões de adeptos que procuram promover o que eles chamam do Evangelho espiritualista. Estes espiritualistas ou espiritistas defendem que Jesus Cristo foi um grande médium controlado pelos espíritos de Elias e de João Batista, e que os milagres que Jesus fez e que estão registrados nos Evangelhos foram fenómenos espíritas, como aqueles que acontecem atualmente nos centros espíritas espalhados por todo o mundo. Mas no Ocidente, Satanás tem redobrado os esforços para impor as suas doutrinas espiritualistas à humanidade. E então ele criou um movimento que é designado como Movimento da Nova Era, New Age, que resulta da fusão das tradições espiritualistas e ocultistas ocidentais com as tradições espiritualistas orientais, tal como o budismo e o hinduísmo. E este movimento da Nova Era não é um movimento orgânico, não está organizado num movimento único, mas é um movimento composto por vários outros movimentos individuais, por várias personalidades que se vão destacando neste meio e que querem impor a prática da consulta dos mortos, da consulta dos espíritos ascensos, e que se opõem claramente ao cristianismo, embora não frontalmente. Mas nós temos visto que, graças a estes movimentos espiritistas e da Nova Era, o espiritualismo tem crescido na sua presença nos meios de comunicação e na cultura ocidental e mundial. Basta irmos ao cinema ou abrirmos a nossa televisão e teremos acesso facilmente a conteúdos com aspectos da doutrina do espiritismo e do espiritualismo. Isto mostra como este movimento está espalhado no mundo, pelo que as profecias que Ellen White faz a seu respeito, dizendo que o aumento do poder do espiritualismo no tempo do fim será um dos sinais de que a vinda de Cristo está próxima, é algo que está a acontecer neste exato momento ao nosso redor. E eu penso que todos nós temos um pouco consciência disso mesmo. Portanto, que conclusão tirar sobre este capítulo, O Conflito Iminente, do livro O Grande Conflito, de Ellen White? A minha conclusão é muito simples e muito breve e muito direta. O cenário profético do tempo do fim está prestes a ser uma realidade. E o conflito espiritual entre as forças do bem e as hostes do mal é um conflito que já está em curso e cujo agravamento é iminente. Portanto, nós já estamos a viver neste quadro, neste cenário. E ele está a ser preparado por Satanás, passo a passo, para que, quando ele entender, ele possa tentar fazer o seu último ataque, de maneira a tomar controle total deste planeta, eliminando aquele pequeno grupo de pessoas fiéis à verdade bíblica e ao Deus da Bíblia, nomeadamente os adventistas do sétimo dia,
e todos aqueles que aceitarem a doutrina e a proclamação do Evangelho eterno pelos adventistas neste tempo do fim, antes da segunda vinda de Jesus. Para a próxima semana, nós iremos estudar o capítulo, as Escrituras como salvaguarda, e veremos quais são os antídotos que a Ellen White prescreve, os antídotos espirituais, para nos prepararmos para enfrentar este cenário do tempo do fim e todos os eventos finais que estão já a começar a desenrolar-se neste planeta. Por isso eu convido todos os meus irmãos e irmãs a estarem presentes no programa da próxima semana, porque certamente vai valer a pena e será importante para a nossa preparação espiritual, de maneira a vivermos os eventos finais que estão a acontecer ao nosso redor e aqueles que ainda estão diante de nós.